Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de caminhar e conversar. Eu gostaria de, na verdade, observar alguns detalhes a mais em relação à poesia do princípio. E, em verdade, dois detalhes específicos. O primeiro é que eu cito sempre a Santa Ordem e a Santa Igreja e me baseio apenas nas duas para falar as coisas que falo aqui, porque eu busco trabalhar a dualidade crística, né? A dualidade que o próprio Cristo traz. Mas é claro que quando pegamos numa questão da trindade e daquilo que sempre é trino, é claro que tem uma terceira base que fundamenta também as coisas e que está presente no canal também, aqui nas nossas caminhadas, nas poesias pelas quais passamos, etc., que é o judaísmo. Então, assim como o catolicismo é a religião referente ao Pai, a Rosa Cruz é a Santa Ordem da filosofia referente ao Filho, e aí é a que faz a passagem, e é uma passagem que é feita do judaísmo para o catolicismo, né? E, portanto, o judaísmo ele também é base. Aqui mesmo no canal, a questão da oralidade, apesar de haver todo um trabalho, um esforço meu ao começo, em deixar as coisas também escritas, e um dia ainda transcreverei todas as coisas que já foram ditas aqui, se Deus assim quiser. Então, apesar do trabalho da escrita, é claro que o primor é a oralidade. E a própria Kabbalah dentro do judaísmo, que é a parte mística do judaísmo, ela é uma tradição oral. E todo o trabalho que eu faço também em relação à etimologia, em termos de procurar as ligações entre as palavras, isso também tem uma base arquetípica, não é ipsis literis, mas é a mesma base arquetípica de uma gimatria, em que se encontra a relação das palavras, mas através dos números, e não através da sua origem, de seus significados. Mas há similitudes, e então a base para o próprio estudo e para a própria caminhada que é feita aqui, ela é judaica. Ela tem muito de uma... vem muita coisa de uma tradição judaica. Ainda que é isso. Alguém possa falar, isso é loucura, porque não é algo direto. Mas eu mesma procuro estudar judaísmo. É necessário que estudemos. Se formos chamados a isso, é claro, né? Mas sabendo que são base de realmente um estudo aprofundado, enquanto a espiritualidade e o judaísmo lhe faz parte. E, portanto, é bom que se estude o judaísmo, porque é a base do povo escolhido. E estudar o judaísmo se torna crucial para compreendermos certas coisas do cristianismo. Então, não é ficar preso ao judaísmo e nem se converter ao judaísmo, etc. É saber a limitação de cada coisa. E, da mesma forma, entender, inclusive, que a própria Santa Ordem é limitada também. Tem sua limitação específica. E nada nos impede de dizer que a própria atuação do filho, ela é limitada àquilo que o pai diz para que seja. O próprio filho fala que ele não sabe do tempo das coisas. Então, isso demonstra que realmente são trabalhos específicos sendo feitos e que são delimitados, não por uma limitez de incapacidade e imperfeição de Deus, mas sim pela própria necessidade de manifestação e hierarquia das coisas, organização, princípio das coisas. Porque para haver princípio
para as coisas, tem que haver essa ordenação que faz com que A seja A e B seja B. E tenha coisas que são referentes a A e coisas que são referentes a B e coisas que sejam referentes a C. E pode haver uma permuta entre as coisas, né, em termos de aquilo que o pai faz e se o filho também o faz, e o que o pai e o filho falam e fazem, o Espírito Santo nos traz e nos revela, mas são coisas específicas, né? São trabalhos específicos e, portanto, não podemos confundir, e por isso que não se pode confundir um estudo judaico e mesmo de Rosa Cruz com algo católico, etc. E é por isso que é muito perigoso ficarmos presos também a uma instância. E quando somos chamados a passar a uma outra instância, deixarmos de fazer esse movimento, né? Então, não se joga fora, como dizem, né? Não é jogar a água da banheira com o bebê fora. Há que se preservar o bebê. É trocar a água e preservar o bebê, preservar a essência. Então, aquilo do judaísmo que é essencial para que se compreenda por que era o povo escolhido e que arquetipicamente é o povo que carrega, assim, né, certas chaves, é o da antiga Arca da Aliança, né? Então, essas coisas todas não são à toa e não se joga fora só porque agora eu sou cristão e aí joga o judaísmo fora. Torna-se antissemita e joga-se o judaísmo fora. Não é assim que as coisas acontecem, ou não deveriam ser, né? E por isso que se diz, inclusive, que se é judeu cristão, ou que é uma tradição judaico-cristã. O próprio Jesus Cristo, ele tem a base judia. Então, é como eu disse, não é para que nos convertamos ao judaísmo em si, mas é para conhecermos e preservarmos a sua essência enquanto base para aquilo que se revela crístico. Quando Cristo ele aparece já ressuscitado aos caminhantes, é isso? São os homens que estavam, os seus discípulos que estavam, eram 2, se eu não me equivoco, que estavam caminhando, não sei se partindo, mas na estrada ele aparece a esses 2 discípulos e aí ele começa a falar sobre como todas essas coisas precisavam acontecer, né? As coisas que aconteceram com ele. E aí ele começa a citar todo o Antigo Testamento, toda a Torá, né? Revelando passagens que eram passagens justamente sobre a vinda dele. Eram referentes justamente ao Messias e à vinda do Messias. A vinda daquele que era o ungido de Deus e que faria com que Deus, o Pai, estivesse entre nós, né, e nos salvasse. Por isso Deus salva, né, Deus conosco, que são os nomes de Jesus, né? Então, ele vai citando todo o Antigo Testamento, e isso mostra como que, em verdade, o povo judeu é o que carregava justamente toda a revelação do que aconteceria. E muitos se converteram, teve os judeus que se converteram. E muitos o negaram e pediram sua cabeça, pediram seu corpo na cruz. Pediram que ele fosse sentenciado e aniquilado, não é? E assim foi feito. Inclusive pelas leis judaicas, ele seria supostamente apedrejado, né? Mas como é Roma que pronuncia a sentença e o mata, como é através do governo de Roma, porque os judeus não podiam
e por isso pedem para o governo de Roma que fizesse aquilo, ele é crucificado. Mas a cruz, ela não era dos judeus, né? Ela era própria dos romanos, mas tem passagens na Bíblia que falam que aqueles que eram crucificados no madeiro, né, os homens do madeiro, eram amaldiçoados por Deus, eram os malditos de Deus. E por isso que Deus humilha-se num grau que nós não temos ideia do tamanho. E aí eu chego no segundo ponto que eu gostaria de tocar novamente, e agora dando o exemplo do porquê eu falei as coisas que falei ao fim da poesia anterior sobre o princípio, que são questões duras e difíceis de serem assimiladas e entendidas e apreendidas por nós, que é quando Deus, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se manifestam entre nós, a ponto de o Filho, o Verbo, encarnar, tal qual um homem, verdadeiro homem, igual a nós em tudo, menos no pecado, imaculado, portanto, sem nenhuma mancha, mas sofrendo tentações da mesma maneira e as piores, porque sofreu a tentação tanto relativa à nossa hierarquia humana, quanto a uma tentação e traição relativa a todas as hierarquias, a algo maior do que só os seres humanos. Então, para Cristo, né? Para Cristo Jesus, a dimensão pessoal não é que ele enfrentou só o demônio da Letícia, referente aos meus pecados, não. É realmente os pecados do nosso coletivo, da nossa hierarquia. Ele enfrenta o Lúcifer da nossa hierarquia, né? A negação da nossa hierarquia, e o Satã, que é referente à negação de todas as hierarquias, a um coletivo das hierarquias, uma negação coletiva das hierarquias, né? De abandono, de negação, etc. E que encarna, inclusive, num discípulo específico, né? Num apóstolo específico. Então, é claro que quando nós olhamos para tudo isso e vemos que Deus, que é perfeito, sem pecado, Senhor de todo o universo, de todo o reino, Ele coloca-se no mesmo patamar que as criaturas mais baixas, porque nós decaímos e nos tornamos bestiais. Isso é analogamente o equivalente a uma pessoa que se santifica, ou não só se santifica, mas acima de tudo é santificada, chega no grau máximo de uma evolução possível para esse momento, ela escolher voltar num corpo débil, como foi citado. E isso acontece o tempo todo. Ainda não é, provavelmente, o tanto como nós gostaríamos, porque gostaríamos que todos chegassem nesse patamar. Mas, ao mesmo tempo, acontece de maneira muito mais qualitativa, fervorosa e contundente do que conseguimos imaginar que o seja de fato. Porque quando Cristo Jesus encarna, é o mesmo que uma pessoa extremamente santa escolher vir e ficar num corpo débil, num corpo que a incapacita de exercer sua plena manifestação enquanto um ser de habilidades
supranaturais, por assim dizer, né? Sobrenaturais, enfim, o nome que se dê. E aí, por que se fala que na fraternidade, inclusive, se diz, por que Max Heindel fez a leitura de que Jesus Cristo, sendo esse encontro de Jesus, um ser humano mais avançado que doa o seu corpo, os seus corpos, né? As suas ferramentas para que um arcanjo, que é o Cristo, faça toda a transformação que fez, né? E execute a nossa salvação. Por que se diz que isso acontece? E por que tem uma leitura de que daí Jesus está parado, né? No sentido de esperando que tudo se dê enquanto plano total para que finalmente ele possa reaver os seus corpos e, portanto, por isso ele não pode mais reencarnar, espiritualmente falando. E, portanto, ele vai ficando atrasado, por assim dizer, né, em relação a nós. Só que aí, quando tudo isso de experiência for devolvida a ele, a assimilação que ele vai ter de toda essa experiência vai fazer com que automaticamente ele passe à frente de todos, né? E tenha, enfim, seja o ser mais luminoso dentre nós. Por que se diz isso? Porque é um princípio. É um princípio. É uma questão de que quando Deus se faz homem, é justamente um ser perfeito, o único ser que se faz criatura, se coloca num patamar de debilidade num grau que a gente não tem ideia do que seja, e que para nós é o corpo mais perfeito que já nasceu, porque é o corpo que nós precisávamos. Não é o corpo mais perfeito que ele seja capaz de experienciar em si mesmo. Então, é o corpo mais perfeito não porque ganha o Miss Mundo de beleza universal, mas porque é o corpo que nós todos precisávamos e precisamos para ser salvos, para sermos salvos, para que se cumprisse o plano. Sendo que, enquanto realmente, enquanto tudo isso se dá, todas as criaturas aguardam. E o fato de, na figura de Jesus, estar e se aguardar para que toda essa essência seja extraída e esse ser luminoso seja revelado, é porque realmente, mesmo os outros seres humanos que vão chegando nesse patamar de santificação tão aguardado por todas as criaturas, então, mesmo que alcancemos esse nível máximo de iluminação, o que seja, todos continuam esperando para que as coisas, os filhos de Deus e os planos de Deus se manifestem plenamente, completamente. E, portanto, enquanto todas as coisas não se efetivam enquanto ação, desde as coisas mais graves até as mais sutis, e graves aqui no sentido de gravidade, enquanto não há uma retificação, que é isso que chega na gravidade das coisas e começa a subir e a espiritualizar todas as coisas, a evolução de, na verdade, todas as criaturas está suspensa, está como que estacionada. É como haver um movimento retrógrado, que aí tem um movimento estacionário, para novamente ter um movimento direto.
O movimento de involução é um movimento retrógrado, de retrogradação. E ele tem o seu aspecto belíssimo. E é inevitável. E é algo que, na verdade, é só aparente, porque sabemos que a retrogradação dos planetas é algo aparente. Então, mesmo essa retrogradação nossa é algo aparente. Isso de involução e descer ao zênite da matéria, ou ao fundo. Enfim. Mas a plenitude dos tempos, ela se deu. Por isso que Deus encarna. E há um esperar. Então, a própria evolução, tanto humana quanto de todas as outras criaturas, ela aguarda a manifestação de todo o resto. E é por isso que, verdadeiramente, quando chegamos numa compreensão dessa, é impossível ser egoísta. Porque não existe isso de eu vou evoluir sozinho. É uma ideia muito tacanha e boba. Para não dizer bestial, realmente. Porque ela leva a coisas bestiais, mas mesmo na sua inocência, né, de acreditar que, não, eu preciso evoluir em mim e as coisas vão acontecer, porque tem um momento de individualidade no meio disso tudo, mas sim, mas o tempo todo as coisas não deixam de estar interligadas. Então isso também é um movimento de retrogradação aparente, né? Eu acreditar que sozinho eu estou evoluindo. E aí depois eu enxergo o que realmente é evolução. De que não, eu não evoluo sozinho. Quando eu evoluo, tem vários evoluindo comigo. É um movimento que vários estão acompanhando. E que faz com que eu dependa dos outros e os outros de mim. Sem que se perca a individualidade, é claro. Por isso que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu movimento, etc. Mas é interdependente o tempo inteiro e nunca deixa de ser. Mas é diferente ser um coletivismo em que todo mundo tem que andar juntinho, igualzinho, no mesmo tempinho, fazendo as mesmas coisinhas. Né? Um retrograda e todo mundo retrograda. Né? Adão cai e todo mundo cai. É diferente, vejam, quando Adão cai, todo mundo cai. Não é cada um num tempo, todo mundo cai. Quando Adão e Eva caem, todos caem. É um movimento em que é realmente absolutamente coletivo, de um todo, como uma só coisa. Sem individualidade, sem o tempo de cada um. Só que Cristo, como o novo Adão, é um movimento de direção que faz com que cada um caminhe, todos caminhem juntos, mas dentro de sua individualidade. E isso traz um paradoxo para nós, que é isso, a gente fica se degladiando entre coletivismo e individualismo, quando não são essas coisas que respondem de fato às coisas crísticas. São deformações decorrentes do processo, né? E, portanto, não é à toa que se diz que todas as criaturas aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque, de fato, não é só Jesus que está com a sua evolução parada. A evolução das criaturas, e especialmente a evolução humana, está parada. Enquanto a individualidade de cada um não caminhar como um coletivo, sem que deixe de ser uma individualidade no seu tempo e espaço apropriado, dado pelo Pai para isso, e manifestado através do Espírito Santo, pela verbificação do Filho,
Enquanto isso não acontece, então realmente as coisas se tornam e estão estacionadas, estão suspensas e paradas. E quando nós vemos que Deus, sendo perfeito, Ele encarna enquanto um homem, e que isso é realmente uma humilhação, só quando temos uma profunda compreensão disso é que conseguimos compreender o que eu quero dizer com uma pessoa extremamente santa, extremamente evoluída, encarnar num corpo altamente debilitado. Altamente debilitado. Seja fisicamente, seja debilidades outras. E eu cito a física principalmente porque ela é mais palpável. Mas são essas pessoas que verdadeiramente encarnam como um Cristo. Um Cristo Jesus que nós pregamos na cruz outra e outra vez. Porque verdadeiramente o que significa Deus encarnar enquanto um homem é realmente aquele que é perfeito assumir um corpo de total imperfeição frente ao que ele é, ao que ele pode manifestar em si mesmo. Então, é uma grande prova e realmente existem pessoas que de fato encarnam em corpos debilitados por conta de uma debilidade delas, espiritual delas. Sim. E é por isso que só aqueles que Deus dá dom é que consegue ver a diferença, e não é em todos os casos que a pessoa vai ver, mas naqueles casos em que a ela é dado ver, ela saberá a diferença entre alguém que é debilitado, porque de fato é uma pessoa santa passando por uma prova, por um serviço crístico verdadeiro, e aquela que é debilitada porque realmente não está em capacidade de retificar as coisas, então ela vai sendo debilitada para que ela aprenda de uma outra maneira, né? É uma tentativa de que se aprenda de uma outra maneira. E querendo ou não, acaba sendo uma consequência. Mas temos que tomar cuidado com o que chamamos de consequência, né? Porque muito ainda, quando falamos dessas coisas, acaba imperando em muita medida o nosso pensamento ainda relacionado à mediunidade, que é decaído, em que fica se achando que, né, roubou, nasceu sem braço, fez isso, nasceu sem aquilo, tem uma equivalência. Esse tipo de pensamento de equivalências é ainda muito resquício de mediunidade passiva, negativa, decaída. E a clarividência pode estar impregnada disso, infelizmente. É a velha história de que os olhos, né, a gente acha que só porque daí vê o corpo suprafísico ou, sei lá, tem visão clarividente, a pessoa já tem acesso à verdade. Não tem, gente, não tem. Vejam,
A gente acha que uma pessoa que enxerga as coisas materialmente falando, ela é mais evoluída que uma pessoa cega, mas isso nem sempre isso não é uma fórmula exata. Aquilo que eu enxergo enquanto materialidade dessa concretude física, densa, química, é limitado, e os olhos clarividentes também são limitados. Não é a onisciência das coisas, uma onivisão das coisas. Não é. E a gente tende a achar que é. Que a partir da hora que tem uma visão dos mundos suprafísicos, pronto, eu sei tudo. Eu sei o porquê das coisas, eu sei o que acontece, e não sabe. É como eu já falei, a pessoa pode ver todos os corpos ali, corpo físico, vital e de desejos da pessoa, pode ver a mente, ver os pensamentos do outro. Ela não conhece o coração do outro necessariamente. Ela pode fazer interpretações, inferências, deduções. Não quer dizer que ela conheça o coração da pessoa. E assim como a gente acha que a pessoa que enxerga as coisas no plano material, ela é mais bem servida que uma pessoa cega, ao mesmo tempo a gente tem que se lembrar que pessoas cegas não têm esquizofrenia. Pelo menos até hoje não foi registrado um caso de uma pessoa cega com esquizofrenia. Não sei se será sempre assim, mas arquetipicamente o que isso nos revela é que realmente felizes os que creem sem ver. Porque esses veem muito mais do que aqueles que veem as coisas, né? A clarivisão, ela pode ser um verdadeiro tormento. Não é porque se tornou algo ativo, não é porque eu abro o meu olho quando eu quero, eu direciono o meu olhar para o lado que eu quero, que eu de fato sei observar as coisas no campo físico. Sei o que olhar, sei admirar, sei apreender os detalhes de algo que seja importante realmente. E a clarividência, do mesmo modo, não é porque a gente vê coisas de outros mundos, outras matérias, que sabe o que está vendo. Não sabe. Não sabe. E mal interpreta as coisas também. A gente não está nem perto de saber usar os olhos suprafísicos, né? As ferramentas superiores, por assim dizer. Não estamos nem perto, ainda que as coisas aconteçam muitas vezes no estralar de dedos, porque não é o tempo de Deus, eu não sei dele. Mas hoje estamos longe disso. Amanhã eu não sei. Hoje estamos longe. Nós somos só como bebês que acabaram de abrir os olhos, né? Acha tudo lindo, tudo mágico, acha que está vendo tudo, acha que conhece tudo. E à medida que vai crescendo, vê que não viu nada, não sabe nada. E que os olhos são extremamente limitados. E não é nem por si mesmo, porque além da limitação do próprio olho em si, e os nossos sentidos suprafísicos também são limitados. Além disso, há limitações outras, espirituais realmente. E a clarividência ela não é dada quando a gente já está evoluidão espiritualmente falando. Então há que se tomar muito cuidado. E eu digo essas coisas todas justamente porque nós julgamos as coisas de maneira muito equivocada, muito errada no nosso dia a dia. E é por isso que não devemos julgar, porque se a gente olha uma pessoa
passando por dificuldade, passando por limitação, seja física, seja, né, corporal, seja de comida, bebida, seja qual for, de família, a gente imediatamente julga como sendo um maldito. E não sabemos a diferença entre realmente alguém que passa por uma debilidade porque não soube fazer bom uso e não sabe fazer bom uso das coisas divinas, dos dons divinos que lhes são dados, daqueles que fazem essa escolha espiritualmente para que nós aprendamos o quanto nós somos malditos ao julgarmos. É impressionante porque tem me chamado muita atenção, né? Eu tenho falado sobre o cobrador de imposto, né? Citado Mateus, já citei Zaqueu. Esses dias na missa se falava de da diferença entre a oração do cobrador de imposto e de um fariseu. Eu acho lindo que se traga sempre os cobradores, né? Nessa figura que nos faz cair do cavalo, porque nós adoramos cobrar os outros e apontar dedos, mas os verdadeiros cobradores são aqueles que, inclusive, sabem orar. O fariseu vai e agradece por ele não ser como aqueles outros, desgraçados, malditos. Enfim, julga todos ao seu redor e agradece por ele não ser como aqueles outros tão defeituosos, não é mesmo? Tão malditos. E o cobrador de imposto, ao contrário, mal consegue levantar o seu olhar até Deus por vergonha e, portanto, diante da sua vergonha, pede perdão a Deus por tudo o que tem feito de ruim, né? Pela sua limitação, pela sua incapacidade, enfim. Humilha-se a si mesmo. Então que nos lembremos, quando formos cobrar algo de alguém, quem quer que seja, que nos lembremos se somos como Mateus, como Zaqueu e como esse cobrador de imposto, que é dado como exemplo junto do fariseu. Que ao cobrarmos alguma coisa dos outros, nos espelhemos nesses cobradores e que entendamos que Deus ter se feito homem, realmente isso gera uma deformação que é indizível o tamanho. É uma humilhação muito maior, não há comparação à humilhação que é Deus fazer-se homem, porque nem falando de um santo, muito santo, nascer num corpo deformado, limitado, ainda assim, não se chega na humilhação que é ser Deus e nascer como homem, como uma criatura bestial que nos tornamos. E é por isso que nem um arcanjo, fazendo uso das ferramentas humanas, não dá a dimensão da humilhação que é isso. Mas são princípios, é uma maneira de se compreender e de se colocar em figuras palpáveis, apreensíveis,
algo que é muito maior do que isso, muito mais paradoxal do que isso, muito mais difícil do que isso. Porque senão é isso, fica parecendo que eu chegar num grau de iluminação em que eu nasço num corpo perfeito porque eu sou a Miss do universo. E ainda um arcanjo vem e vai falar, vou lhe usar, minha filha. Nossa, que coisa maravilhosa, não é? Todo mundo quer. Quem não quer? Todo mundo vai querer. Que mal há nisso? Porque daí vai ficar esperando, depois não vai evoluir. Horas. O que é eu ficar esperando os outros evoluírem e ficar lá quietinha, sem poder encarnar de novo, se depois, inclusive, eu vou assimilar toda a essência disso e me tornar um ser de luz maior ainda? Que coisa mais linda, não é mesmo? É lindo. É lindo. Todo mundo vai entrar na fila para querer. Mas e se a gente fala, realmente, usando figuras ainda mais apropriadas de que não? O que foi é que Deus encarnou e Deus, que é perfeito, encarnar no ser mais imperfeito que há, que nos tornamos, é realmente uma deformação sem tamanho e que isso equivale a você evoluir o máximo que você consegue e que está no seu planejamento junto a Deus, nos planos que Deus tem para você, você alcançar o patamar de evolução total do que Deus planejou para você. Nesse momento de evolução, mas quando você chegar lá, você começar a encarnar em corpos debilitados. Começar a encarnar como uma pessoa miserável, maldita, deformada, debilitada. Que tal isso? Com certeza, muito mais de 72 irão embora e não olharão para trás, não é mesmo? Muitos mais. Mais de 100 milhões, bilhões. Imagina, quem quer evoluir para isso? Ninguém. Quem quer ser Deus para humilhar-se a si mesmo? Ninguém. Porque todo mundo quer ser Deus para brilhar, para ser iluminado, onisciente, onipotente, onipresente. Nascer no corpo mais perfeito, porque é o bolo que eu sei fazer, né? O bolo lindo e maravilhoso. Para ter seguidores e ganhar likes e fazer best-seller e falarem de mim durante toda a eternidade. Para isso que é ser iniciado, não é? Para ser doutor de igreja, ser o fulano de tal que mudou o mundo. Não tem ideia do que significa realmente ser uma pessoa santa, né? Ser irmão maior, ser imagem e semelhança de Deus. Não tem a menor ideia do que seja isso, né? A menor ideia. Tem algumas figuras pequenininhas em relação a isso e deformadas ainda em relação ao que é de verdade. Então, Cristo Jesus é verdadeiramente a manifestação de Deus. E é de uma deformação tal das coisas, é de uma assunção da deformação, né? Um assumir para si, uma assumpção, um assumir para si a deformidade das coisas num tal grau que não é o fazer o bolo no qual eu sou mestre, porque engulam aí o que eu fiz, porque o que eu fiz é o melhor para vocês. Não, é o que vocês precisam que seja feito. Eu vou fazer, eu vou usar da minha habilidade de fazer bolos, da minha maestria de fazer bolos,
para fazer o que vocês precisam. Porque tem aqueles que precisam de um bolo de limão, outro bolo de morango, outro bolo de coco, outro de chocolate, outro de fubá, outro de milho, outro de mandioca, e assim vai. É diferente para cada um. Uns são com recheio, outros com cobertura, etc. E a capacidade de Deus, a maestria de Deus em encarnar, é que Ele encarnou no corpo mais perfeito, não porque era um bolo de casamento lindo e maravilhoso, mas porque verdadeiramente é o bolo, ou melhor, é o pão que alimenta a todos, absolutamente todos. Sacia a necessidade de todos. E ninguém, nenhuma criatura é capaz de fazer isso. Nenhuma, só Deus. Por isso que é a manifestação de Deus, Ele mesmo. Nenhuma criatura é capaz disso, por mais elevada que ela seja. Porque toda criatura só manifesta aquilo que lhe diz respeito e requer limitação. É um princípio irrevogável. Não importa o quanto eu seja uma humana evoluída, eu não vou manifestar para as pedras, para os vegetais, aquilo que todos os vegetais necessitam. Então não é uma questão de hierarquia, de ser arcanjo e, portanto, mais evoluído. Não é uma questão hierárquica. É uma questão realmente de princípio. E que só o princípio pode verbalizar algo assim, a manifestação de algo assim. E não uma criatura por si mesma. Por isso que é algo muito incompreensível para nós. E nem iniciados conseguem apreender isso. Porque verdadeiramente é algo duro de ser apreendido. Duro. É o tipo de coisa que não gera vontade de viver, né? Ninguém tem vontade de evoluir para nascer miserável, maldito, debilitado. Para humilhar-se a si mesmo, tornando-se pó, enquanto se é pura luz. É uma luz que oblitera a si mesma, para que se consiga manifestar sem que nós sejamos fulminados por ela. Se isso não é amor, então difícil compreender o que é que seja amor se isso não é amor, né? Obliterando-se a si mesmo para que o outro seja. O próprio Deus fez isso em relação às suas criaturas. E por isso que aquele que quiser ser o maior seja o servo de todos. Humilhe-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Cristo Jesus. Cristo Jesus é perfeito. Ele não tinha uma cruz dele mesmo. A cruz que ele toma é dos outros. E não é a minha cruz, a tua cruz, é a cruz de todos. Todos da nossa hierarquia humana. Porque é a cruz da hierarquia nossa. Assim como a cruz na qual ele foi pregado é a cruz de todas as hierarquias. Por isso que ele vence o mal, não só manifesto entre os homens, mas em todas as hierarquias, entre todos os anjos. Quando ele fala deste mundo, não é só o nosso mundo, é o mundo da gravidade de todos os anjos, da manifestação do mal de todas as hierarquias.
Toda vez que algo é estruturado, há a possibilidade de negação. E toda vez que a pessoalidade é manifestada dentro dessa estrutura, há ainda uma segunda possibilidade de negação. Uma negação coletiva e pessoal. É isso que significa Satã Lúcifer. Cristo vence isso. E isso é muito maior do que ele vencer o meu demôniozinho pessoal, enquanto esse nascimento de Letícia, ou mesmo da minha vida eterna. É algo descomunal e algo que só Deus pode fazê-lo. Nenhuma hierarquia vence o mal de todas as hierarquias. Num sentido de como Deus o fez e o faz todos os dias. Então, verdadeiramente, seguir o exemplo de Cristo Jesus é termos coragem de assumirmos a cruz uns dos outros, pelo outro, na fé, no credo, na crença e na certeza de que, se sacrificando, o outro vai ver o nosso exemplo e vai de alguma forma segui-lo, não por nós, mas por glória de Deus Ele mesmo. Porque esse é o princípio que Deus encarnou, de que fazendo isso, nós veríamos e o seguiríamos e o amaríamos e o glorificaríamos e o louvaríamos como o fazemos e seríamos salvos, porque não é da vontade de Deus que sequer uma criatura se perca, mas que todos tenham vida em plenitude. E por isso que a cruz é loucura, uma loucura muito maior do que aquela que até mesmo Paulo, que fala sobre a loucura da cruz, conseguiu visualizar que era de fato, em termos palpáveis. Porque realmente é uma loucura. Muito maior do que a gente imagina. E é por isso que durante muito tempo a gente teve necessidade, inclusive, de acreditar que Jesus Cristo é o corpo perfeito, aí desenha ele todo bonito. Mas não é uma questão de perfeição aparente. É entendermos que ele é perfeito, porque ele é a perfeita manifestação daquilo que necessitávamos, para que de fato a vontade de Deus fosse manifesta enquanto Verbo, encarnado, Ele mesmo, Filho do Deus vivo, humilhando-se a si próprio, fazendo-se maldito, para que todos os outros fossem salvos. Que amemos os nossos inimigos. E que verdadeiramente busquemos parar de julgar os outros. Devemos ser prudentes como a cobra, como a serpente, e mansos como a pomba, mas que compreendamos que ser prudente não significa que tenhamos capacidade de conhecer o coração daquela pessoa. Às vezes significa apenas termos a prudência e a sensibilidade de sabermos que nós não temos nada com aquilo, porque afinal são 8 bilhões de pessoas encarnadas neste momento. E nem todas nos dizem respeito em termos de experiência direta, manifesta. Ainda que todos estejamos, sim,
relacionados. Mas muitas vezes a prudência é em saber simplesmente sair em silêncio. Agora, que não julguemos, porque em verdade nós não sabemos. E é por isso que a vida vai ficando muito difícil, porque não tem resposta. E só há resposta quando Deus responde em nosso íntimo pra gente. E mesmo assim temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que é Deus respondendo, mas é só a nossa vaidade mesmo. É só a tentação e provocação em acreditar num mal que nos ronda e nos habita diariamente. E não verdadeiramente a nossa capacidade de ver o que o outro carrega enquanto luz. E saibam, a vida de uma pessoa que nasce em total deformidade, presa a uma cadeira, a uma cama, sem conseguir agir no mundo de maneira direta, pode parecer que a encarnação dela é jogada fora. Pode parecer, mas é um princípio crístico que, em verdade, quando ela desencarna, tudo o que os outros ao redor dela evoluíram por conta daquela debilidade dela, ela vai assimilar no primeiro céu. E, portanto, ela cresce enquanto espírito. Essa história de ela perdeu a encarnação, coitada, não é bem assim. Depende de nós também proporcionarmos uma evolução uns para os outros. E podem ter certeza que se nós conhecemos alguém que é debilitado e que está aqui em sacrifício, e nós perdemos a oportunidade de reconhecer isso, nós vamos purgar isso. A gente acha, o purgatório hoje, ele é muito... A gente trata em questões muito rasas, né? Muito rasas. Mas quando realmente a gente tem capacidade de reconhecer as experiências perdidas, as possibilidades perdidas de crescimento, porque purgatório não é só eu fazer o mal e aí eu purgar o mal que eu fiz, mas as minhas omissões vão doer muito, muito. Eu vi, que eu tinha a possibilidade de verdadeiramente reconhecer e reconhecendo ajudar a mim e ao outro a evoluirmos espiritualmente e eu perder essa oportunidade, isso dói. E muito. Muito. E é algo que muitas vezes no dia a dia a gente não sabe reconhecer. Ou como a gente joga fora a oportunidade de ver a humilhação do outro e reconhecer Cristo nela. E pior ainda se tratarmos mal a pessoa e fizermos um mau julgamento. Aí, então, será realmente um inferno. Agora, tenham certeza, podem ter certeza de que não é perdida a evolução de uma pessoa santa que nasce em condições adversas. Não é perdido. Porque, uma vez que ela desencarna, quando ela for assimilar as coisas boas não são só coisas que a gente faz diretamente, como dando um presente para o outro numa caixinha bonita, nessa materialidade densa física. Mas o quanto os outros evoluem conosco, por nossa causa também, independentemente de qual é a causa, se é porque eu fiz algo para o outro, enquanto uma ação direta, ou porque eu encarnei
dando a possibilidade do outro viver isso e reconhecer Deus na vida dele, todo o amor que a pessoa direciona a mim, toda a gratidão, todo o serviço desinteressado, tudo o que isso possibilita de evolução para ela, eu vou assimilar aquilo. Aquilo será assimilado e isso produz uma evolução que muitas vezes é muito maior do que uma pessoa que nasce com um corpinho bonitinho e só faz merda. Merda atrás de merda e acha que tá bonito. Acha que tá abafando, tá arrasando, tá evoluindo, tá crescendo. Acha, é só achismo. É só achismo. E inclusive acha que ela não passa por dor. Porque a gente acha isso, né? Que eu, só porque eu tô num corpo perfeito, então eu não estou passando por dor. E não entende que a dor do meu purgatório, o meu inferno e o meu purgatório, vai ser muito maior do que de uma pessoa que nasce numa debilidade dessa e que daí não tem o que purgar, por assim dizer, né? Mas vai ter o que assimilar. E vai ter uma alegria imensa de assimilação, para a assimilação. Vai ser a verdadeira alegria. Essa cresce pela via da alegria. Passa a dor agora para viver a alegria plena. Outros acham que vivem a alegria agora, com o corpo inteiro, iluminado, bem dotado, mas vão crescer pela dor que vão sentir depois em aprender que isso não é alegria de verdade. Não a alegria católica. Não mesmo. É uma alegria individualista, autocentrada, completamente egoísta. No pior sentido desses termos todos. Ou seja, não é alegria de fato. É uma vida de aparência, pura aparência. Enquanto o outro que era maldito, pregado na cruz, vai se revelar um ressuscitado. As coisas de Deus verdadeiramente são um mistério, meus caros. E é verdadeiramente incompreensível como que Deus, que é perfeito, fez-se tão miserável. Mas fez-se. E isso é que é maravilhoso. E nisso, e por isso, chega num ponto em que é preciso deixar Rosa Cruz. Ela serve como ponte, mas é o catolicismo que nos revela as grandes coisas de fato. O evento universal que aconteceu verdadeiramente e acontece diariamente aqui, neste sistema, neste planetinha, em nossas vidas tão ordinárias. E lembremos, todos esperam e aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Todos esperam ansiosamente. Não é só Jesus, não. É porque Deus espera. E todos aqueles que se tornam um com Deus, um Jesus, passam a esperar também. E todas as hierarquias, em verdade, não é só nós enquanto homens. As coisas são muito maiores do que a gente imagina, do que conseguimos conceber. É assustador, tem horas. E gera, inclusive, dificuldade em voltarmos para nossa pequenez em termos de
como lidar com o dia a dia. Mas acreditem, é lidando com o dia a dia que as maiores coisas acontecem de maneira tão espetacular e surpreendente. Então que vivamos de acordo com essas coisas todas. Que louvemos a Deus verdadeiramente e hajamos dentro de toda a honra e dignidade que essas coisas nos exigem e merecem. Porque verdadeiramente é algo glorioso. Glorioso. E por isso que não é judaísmo e nem Rosa Cruz o que faz a diferença de fato, mas só a Santa Igreja, porque é o Pai, no fim das contas, aquele que ordena, aquele que executa, ao ordenar, ao planejar todas as coisas, ao ser enquanto verdadeiro sujeito, não de verbo apenas, mas antes de tudo, enquanto o eu, que acompanha o verbo o tempo inteiro. O grande poeta de todas as coisas, o grande arquiteto, o grande Deus. Deus humilhou-se a si mesmo. Que saibamos e que queiramos humilharmos a nós mesmos. Que humilhemos-nos a nós e que sigamos a Cristo. Cristo Jesus. Que a paz de Deus seja convosco, meus amigos. Amém.